Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos estudar de forma bem detalhada o assunto envolvido na questão de número 119 da prova do Enem de 2021, Enem segunda aplicação ou Enem PPL, caderno amarelo. Sim, meu querido aluno, aqui no canal, cada questão do Enem rende uma aula completa do assunto envolvido. Sem dúvida nenhuma, essa é a melhor maneira que existe para você se preparar para a prova do Enem. Melhor maneira que existe para se preparar para a prova do Enem não é somente assistindo aulas, não é somente fazendo as questões dos anos anteriores, mas sim estudando os assuntos envolvidos nas questões. Por quê? Essa questão que vocês estão vendo aqui, galera do Enem, ela nunca mais vai se repetir. Ela nunca mais vai aparecer no Enem novamente. Mas o conteúdo envolvido nela, esse sim, vai aparecer de novo. Vamos primeiramente fazer a leitura do enunciado, galera. Diz o seguinte: as radiações ionizantes são caracterizadas por terem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Ao interagirem com os tecidos do corpo humano, dão origem a diversos efeitos que podem levar à morte de células. Os principais tipos de radiação ionizante são as radiações gama, originadas em transições nucleares, raios X, originados em transições eletrônicas, alfa, que são os núcleos de hélio, elétrons e nêutrons. O quadro apresenta algumas propriedades para esses diferentes tipos de radiação. E aí vocês estão vendo que foi dada uma tabela e a pergunta é: para uma mesma intensidade de radiação, a que tem o menor poder de penetração em tecidos é a radiação, e aí você tem as opções de respostas. Galera, primeiramente me chamou a atenção aqui para nós começarmos a nossa aula. Para quem é novo aqui no canal, não é resolução, tá? É aula. Aula do assunto envolvido na questão. Melhor maneira de você se preparar para o Enem. Eu li o enunciado e me chamou a atenção o fato dele falar sobre radiações ionizantes. E aí eu começo a minha abordagem falando para vocês sobre esses dois tipos de radiações, tá? As radiações ionizantes e não ionizantes. Vamos começar colocando essa informação aqui, galera. Então, as radiações, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, tá? Existem as radiações ionizantes e existem as radiações não ionizantes. Professor, o que significa isso? Ionizante e não ionizante? Quer dizer que forma íon e que não forma íon? Mais ou menos, mais ou menos. Como o próprio texto da questão do Enem fala, a radiação ionizante ela é caracterizada por ter energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. Então são radiações, galera, que têm tanta energia que quando elas passam, elas modificam a estrutura química das coisas que elas atravessam. Então, pegar, por exemplo, o nosso corpo, né? Quando ele recebe uma radiação ionizante, acontecem várias modificações celulares, porque essa radiação ela tem uma força tão grande, ela tem uma energia tão grande, a ponto de arrancar elétrons. E aí, por que a palavra ionizante? Porque se a gente for recordar aquele conceito lá da química, ionizar significa se transformar em um íon. Nesse contexto aqui, arrancar elétrons é se transformar num íon perdendo elétrons. Então, a radiação ionizante é aquela radiação que, de fato, ela acaba produzindo espécies iônicas ou em alguns casos até radicais livres, que são estruturas com número ímpar de elétrons, também são bastante perigosas e instáveis. E aí ele cita exemplos de radiações ionizantes, que são radiações perigosas. As radiações gama, por exemplo, que são emitidas em acidentes nucleares, são emitidas durante explosões de bombas atômicas.
Raio-X, né? Ah, eu fui no médico, ele pediu para eu tirar um raio-X, né? Então, é um tipo de radiação, mas peraí, professor, se ela é ionizante, então quer dizer que ela é perigosa para a minha saúde? Sim, galera, só que quando você vai tirar um raio-X, né? Vai tirar um raio-X ali da mão, do pé, para mostrar para o médico, você se expõe a um índice de radiação que é muito baixo e é algo que é periódico. Você não vai se expor aquilo ali com uma frequência muito grande, né? Tirar um raio-X, a gente faz isso uma vez na vida, outra na morte, né? Então tudo já é muito bem estudado e controlado de forma que não exerça perigo para a nossa saúde. As radiações não ionizantes, galera, são aquelas radiações que estão muito presentes no nosso dia a dia e que a ciência tem estudos que comprovam que essas radiações não são nocivas para a gente de uma forma direta. Vou citar para vocês alguns exemplos. As ondas de rádio, tá? As ondas de rádio é um exemplo de radiação não ionizante. Já pensou se onda de rádio fosse algo ionizante, galera? A todo momento nós estamos sendo atravessados por ondas de rádio, né? Existem ondas de rádio em tudo quanto é parte. Além das ondas de rádio, galera, que é um tipo de radiação não ionizante, você tem vários outros tipos de radiações que não são ionizantes. Então, por exemplo, a radiação as ondas eletromagnéticas que o roteador da sua casa emite, né, que são todos estudados ali para ficarem dentro de uma frequência que não agridam o nosso corpo, não façam mal, enfim. Então, acredito que ficou claro essa diferença entre ionizante e não ionizante, certo? Radiações ionizantes são as radiações mais energéticas, mais perigosas. Quando elas passam por uma estrutura, elas arrancam elétrons. Então, daí o nome ionizante. E as radiações não ionizantes são radiações que estão presentes ali no nosso dia a dia e que são radiações mais tranquilas, tá? Outra coisa que ele coloca aqui também, galera, na tabela, são os vários tipos de radiações que ele citou no texto, com relação à massa, carga, enfim. E aí eu vou fazer o seguinte, para a gente trabalhar melhor isso aqui, eu vou mostrar para vocês essa tela que eu consigo dar uma noção bem legal para vocês das principais partículas radioativas, alfa, beta e gama. Vamos começar falando dessas três, depois eu vou apresentar para vocês outras que podem estar nas próximas versões do Enem. Mais uma vez, se você, meu querido aluno, está me acompanhando nessa aula, você é um aluno que está estudando de uma forma inteligente, porque você sabe que essa questão nunca mais vai se repetir, mas o assunto envolvido nela, sim, esse pode cair. Então, pode ser que na próxima versão do Enem ele cobre alguma coisa referente às características das partículas. E aí você vai estar aprendendo isso aqui comigo. A radiação alfa, galera, ela pode ser chamada de partícula alfa, porque ela é uma radiação dotada de massa, então a partir de agora eu usarei o termo partícula alfa. O símbolo dela é a letra grega alfa, e ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Essa é a composição físico-química dela. Na realidade, galera, a partícula alfa é como se fosse o núcleo de hélio. Por quê? O que é o hélio? O hélio é um átomo. Os átomos têm prótons, nêutrons e elétrons. Então, imagina, por exemplo, galera, o que é o elemento hélio, né? Eu vou fazer um desenho aqui, mas é mais a título de facilitar a compreensão, tá? Desconsiderem qualquer tipo de escala, proporções, enfim, esse não é o meu objetivo. Mas imagina que isso aqui, galera, é o núcleo do hélio, ó. O núcleo do hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. E aqui na eletrosfera, você vai ter 2 elétrons, ó, circulando pela eletrosfera. Esse aqui, gente, é o átomo de hélio. Isso aqui que você está vendo é a representação do átomo de hélio. 2 prótons, 2 nêutrons no núcleo e na eletrosfera, 2 elétrons. A partícula alfa, ela tem a mesma composição do núcleo do hélio. E qual é a diferença da partícula alfa para o elemento hélio, professor? É isso aqui, ó. É que a partícula alfa é como se fosse o hélio sem os 2 elétrons. Tanto que eu já vi algumas questões de prova escreverem assim, ó, hélio 2+. E essa simbologia, hélio 2+, galera, ela é considerada uma simbologia correta para você designar a partícula alfa. Então você pode escrever hélio 2+ é igual a alfa, né? Podemos fazer essa comparação.
que Hélio2+ é como se fosse o átomo de hélio perdendo 2 elétrons. Ficam 2 prótons e 2 nêutrons, que é exatamente a composição da partícula alfa. A carga dela é mais 2, então quando a gente vai representar a partícula alfa, galera, a gente representa assim, ó, alfa 4, 2. Esse 2 que fica aqui no canto inferior esquerdo é a carga da partícula e nesse canto superior é a massa. A massa pode vir representada tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Ó. Você poderia também escrever assim, sem nenhum problema, mas é mais comum a representação do lado esquerdo, ok? Bom, coloquei aqui a massa 4. O poder de penetração dela, galera, é aí que é a parte boa que a gente vai responder a questão do Enem. É baixo. Na atmosfera, ela percorre cerca de 10 centímetros e ela não ultrapassa uma folha de papel, roupas ou pele. Mas por que, professor, que o poder de penetração dela é baixo? Porque ela é uma partícula que tem muita massa. Esse muito é relativo, né, gente? É referente às partículas subatômicas. Mas é uma partícula que tem uma massa muito grande. Então, por ter uma massa muito grande, a capacidade de penetração dela é naturalmente mais baixa, tá? Nós temos a partícula beta. Eu vou chamar partícula por quê? Porque ela é constituída por um elétron, e o elétron, a princípio, mesmo a gente sabendo pelas teorias quânticas que ele tem um comportamento dual, quer dizer, ele ora pode ser onda, ora pode ser partícula, vamos considerá-lo como partícula para que eu chame então de partícula beta. Então a partícula beta, galera, ela é um elétron, tá? A constituição dela é um elétron. Obviamente que a carga dela é menos 1. A velocidade que ela se move é 9/10 da velocidade da luz, o que é bem rápido. Enquanto vocês lembram que aqui na partícula alfa, ela se movimenta a 1/10 da velocidade da luz. 1/10 da velocidade da luz pode ser algo super rápido para a nossa realidade macroscópica, mas em termos de movimento de partículas, é uma velocidade relativamente baixa. A partícula beta, como ela é muito leve, ela atinge praticamente 90% da velocidade da luz, então é muito rápida. E aqui vocês estão vendo massa zero, por quê? A massa do elétron, em comparação com a do próton, chega a ser próxima de 2.000 vezes menor, galera. Então o elétron é muito pequeno. Tanto que na questão aqui do Enem, vocês lembram, ó, ele colocou uma massa, tá, relativa, e aí ele mostra aqui, ó, a massa da alfa é 4. A massa do elétron é 1 sobre 2.000, ó. Então quer dizer, se você considerar a massa do próton ou nêutron como sendo 1, o elétron ele é 2.000 vezes, em termos de massa, mais leve do que um próton ou do que um nêutron. Então, realmente é uma partícula muito leve, tá? Como é que a gente representa a beta, professor? A beta a gente representa assim, ó, o símbolo beta, ok? Aqui em cima é a massa, que a gente considera praticamente zero, e aqui embaixo a carga elétrica, que é menos 1. Poder de penetração dela é mediano, tá? Atravessa 1 milímetro de chumbo. Então, quer dizer, a partícula alfa, como ela é muito pesada, ela tende a penetrar menos nas coisas. Isso não significa que ela é menos danosa, tá, gente? Eu não estou falando para vocês aqui de periculosidade, mas o poder de penetração dela é menor do que o de uma beta. A beta ela é mais leve, ela consegue penetrar mais profundamente os objetos. E os raios gama? Vejam, eu não usei o termo partícula, eu utilizei o termo raios. Raios gama, por quê? Porque de fato não é uma partícula, é uma onda eletromagnética. Por ser uma onda eletromagnética, galera, não tem carga, não tem massa e se move à velocidade da luz. Qual é a representação da gama, professor? Aí você escreve aqui, ó, gama, e aqui em cima você coloca 0 e 0. É uma onda eletromagnética. Galera, por ser uma onda eletromagnética, obviamente a gente espera que o poder de penetração dela seja alto. Ela chega a atravessar até 5 centímetros de chumbo. Mas camadas mais espessas de chumbo, aí essa radiação já não consegue atravessar. O chumbo, galera, ele é um elemento químico que tem essa propriedade de reter radiação, né? Dependendo, obviamente, da sua espessura. É por isso que quando você vai, por exemplo, em um consultório odontológico
vai tirar uma radiografia, se veste um colete de chumbo, né, para proteger os teus órgãos internos daquela emissão de radiação. Vale ressaltar mais uma vez que da próxima vez que você for ao dentista, não precisa ficar com medo, porque é radiação. A radiação disparada ali, gente, é uma dose muito, muito, muito pequena, tá? Mas é apenas uma questão de proteção, e aquilo ali você vai receber uma vez na vida, outra na morte. Agora, é diferente, por exemplo, do profissional que trabalha com aquilo ali. Eu não sei se já aconteceu com vocês, se vocês já tiraram alguma radiografia, pelo menos uma vez na vida, sem ser uma radiografia odontológica. Sei lá, se tirou uma radiografia do pulso, uma radiografia do braço e tal. Coloca aqui para mim nos comentários se vocês já tiraram radiografia alguma vez na vida. E quando, se sim, você deve se lembrar que durante o disparo da radiografia, o técnico não estava lá do teu lado te olhando, né? Então ele bota você no equipamento, ele diz, ó, fique aqui paradinho, não se mova. Aí você fica lá igual uma estátua. Aí ele vai para um local, aperta o botão, aí você vê um pi, aí pronto. Ah, tá aqui, tal, requerimento, pegue seu exame no dia tal, não é assim? Onde é que o técnico foi? Ele ficou, galera, atrás de uma parede revestida com chumbo, que é justamente para ele se proteger daquela radiação. Ah, professor, mas eu que estou lá que me lasco recebendo aquela radiação, você recebe aquilo uma vez na vida e está na morte, não vai lhe fazer mal. Agora, para ele que está todo dia ali atendendo vários pacientes, imagina recebendo essa radiação todo dia várias vezes. Certamente ele teria problemas de saúde, tá? Então, essa aqui, galera, são as principais partículas radioativas. Quero deixar para vocês como bônus, porque lembrem-se que cada questão aqui no Enem rende uma aula completa. Eu vejo, inclusive, galera, abrindo aqui um parêntese, muitos de vocês comentando nos vídeos. Muito obrigado, professor. Adoro ler os comentários de vocês, tá? Leio todos, sem exceção. Mas me ajudem, galera. Compartilhe esse vídeo com os amigos, porque quando vocês compartilham, o canal cresce e eu consigo trazer mais conteúdo ainda para vocês e conteúdo gratuito de qualidade, que é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Bônus. Representações de outras subpartículas atômicas que podem aparecer em questões de radioatividade. Representação do próton, letra P. Próton tem massa 1 e carga 1. Representação do nêutron, letra N. Nêutron tem massa 1, mesma massa do próton, só que a carga dele é zero. Representação do elétron, símbolo E. O elétron tem massa praticamente zero e carga menos 1. Reparem, a mesma representação da beta, só troca a letra, porque beta é elétron é beta, né? Podemos considerar assim. Existe também um pósitron, tá, galera? Que é uma antipartícula do elétron, mas eu não vou entrar nos detalhes aqui da coisa, senão a gente vai fugir. Mas é como se fosse um elétron positivo, tá? É a antipartícula do elétron. Então, essa partícula aqui, ela se chama pósitron, que é como se fosse o elétron positivo. Algumas questões, dependendo do contexto, podem exigir isso de vocês, beleza pura? Outra coisa que eu preciso falar para vocês aqui. Isso aqui é meia vida. Tem mais detalhe que eu preciso falar. Emissões de partículas, tá? Quando um elemento químico emite algumas dessas partículas, por exemplo, alfa ou beta, que são as duas emissões mais famosas, ocorrem mudanças nucleares. Exemplo, né? Vamos trabalhar aqui dois exemplos de emissão de partículas, que é outro bônus que eu quero deixar para vocês. Emissão de partículas. Emissão de partículas. Vamos pegar aqui, galera, por exemplo, o isótopo 235 do urânio, tá? Urânio 238, perdão. Urânio 238,92. Vamos pegar aqui esse nosso amiguinho, tá? O que acontece, galera? O urânio, ele tem a capacidade de emitir partículas alfa. Quando ele emite partículas alfa, ele vai se transformar num novo elemento químico, e esse novo elemento químico vai ter 4 unidades de massa a menos e 2 unidades de número atômico a menos em relação ao átomo que lhe deu origem. No caso, como eu faço para identificar quem é esse cara? Lembre-se, a identificação de um elemento químico é sempre feita pelo número de prótons, tá, galera? Então, você quer dizer quem é um elemento químico, diga pelo número de prótons que ele tem. No caso, se a emissão de uma partícula alfa gera um novo elemento com 2 prótons a menos, se você for olhar lá na tabela periódica, que é um cara que tem 90 prótons, você não precisa decorar, é só ir lá na tabela periódica. Esse nosso amiguinho é o tório, tá? De símbolo TH e número atômico 90. E o número de massa do tório, professor?
4 unidades de massa a menos em relação ao elemento que lhe originou. No caso aqui, então, seria 234. Então, reparem que quando um elemento emitiu uma partícula alfa, ele se transformou num novo elemento com 4 unidades de massa a menos e 2 unidades de número atômico a menos. Lembre-se que, numa equação nuclear, a soma das massas e das cargas dos dois lados tem que ser igual, tá, galera? Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo que a carga é 92. Aqui do lado direito, ó, 2 mais 90 também dá 92. Se você olhar aqui do lado esquerdo, a soma das massas, que só tem o urânio aqui, ó, 238. Se você olhar aqui do lado direito, 234 mais 4 dá 238. Perceberam? Ah, professor, é por isso que a massa do tório aqui é 234. Para somar com 4 dá 238. É por isso que o número de prótons aqui é 90, né, professor? Para somar com 2 dá 92. Sim, exatamente isso, tá? Essa é a lei da emissão de partículas alfa, que é o que eu estou apresentando para vocês. Existe também, galera, a emissão beta. Existem elementos que podem fazer a emissão de partículas beta. Vamos pegar aqui uma situação para vocês darem uma olhada? Vamos pegar, por exemplo, aqui o carbono 14, tá? O carbono 14. O carbono, ele pode emitir uma partícula beta. Quando o carbono emite uma partícula beta, ele vai se transformar num novo elemento químico. Esse novo elemento químico vai ter o mesmo número de massa do cara que lhe originou e um próton a mais em relação ao cara que lhe originou. Um próton a mais, professor? Então seria um elemento com 7 prótons, certo? Quem é o elemento com 7 prótons na tabela periódica? Aí você vai lá na tabela periódica, busca quem é o cara que tem 7 prótons, você vai achar que é o nitrogênio. Daí eu sei então que é o nitrogênio e o número de massa dele aqui, ó, 14. Vale a mesma regra que eu expliquei para vocês lá em cima. Soma das massas e das cargas dos dois lados tem que ser iguais. Qual é a carga do lado esquerdo? 6, só tem um carbono. Carga do lado direito, quanto é que é menos 1 mais 7? 6. Massa do lado esquerdo, 14. Massa do lado direito, 0 mais 14, 14. Ok? Então é por isso que quando um elemento emite uma partícula beta, seu número atômico sobe uma unidade. Que deixando a explicação bem simples, é porque a soma dos dois lados tem que ser igual, tá? Tem uma explicação complexa, porque um próton se transforma num elétron, num nêutron, num antineutrino e tal. Só que é uma explicação complexa que não vai somar nem subtrair, tá, gente? Então isso aqui é a regra básica de emissão de partículas. O último plus que eu queria passar para vocês, tá? É a gente falar um pouquinho sobre tempo de meia-vida. Só que tempo de meia-vida, galera, é um tipo de problema que inevitavelmente eu preciso trazer uma questão. Pô, então vejam só, galera, eu estou resolvendo uma questão do Enem, te trazendo uma aula e te entregando de bônus uma outra questão que eu vou resolver para explicar um outro conteúdo para vocês. E você está assistindo o vídeo até agora e não deixou o like. Eu vi, você está assistindo até agora e não deixou o like. Galera, você deixa o like em tanta porcaria que tem por aí, né? Tanta coisa, conteúdo assim, não presta, assim, que não agrega para tua vida. Conteúdo educacional você não deixa. Ah, agora eu vi que você apertou o like, né? Obrigado. Vamos continuar aqui, galera. Chantagista o professor, né? Vamos lá. Então, essa questão da Unesp, ela vai falar sobre tempo de meia-vida. Eu vou ler o enunciado e vou explicando para vocês bem direitinho o que é essa parada aí de meia-vida. Um radioisótopo, para ser adequado para fins terapêuticos, deve possuir algumas qualidades, tais como emitir radiação gama, alto poder de penetração e meia-vida apropriada. Um dos isótopos usados é o tecnécio 99, que emite esse tipo de radiação e apresenta meia-vida de 6 horas. Meia-vida de 6 horas. Ok, muito bem. Qual o tempo necessário para diminuir a emissão dessa radiação para 3,125% da intensidade inicial? Qual é o tempo necessário para diminuir essa radiação, deixar ela menos intensa, 3,125% da intensidade inicial? Vamos lá, galera. Meia-vida, tempo de meia-vida, ou também chamado período de semidesintegração, que é muitas vezes representada pela letra... Peraí, deixa eu trocar aqui a canetinha. É representada pela letra P ou pela letra T minúscula seguido de um meio subscrito.
Essas aqui são as duas maneiras que existem de você representar o tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida, galera, o período de semidesintegração, é o tempo necessário para que a massa ou atividade radioativa de um radioisótopo se reduza à metade, caia à metade da intensidade inicial. Então imagina um radioisótopo que é radioativo, né? Ele está lá emitindo radiação, ele está se desintegrando. Né? Quando ele emite radiação, ele se desintegra, ele está se desfazendo. Com o passar do tempo, a sua massa vai diminuindo. O tempo de meia-vida, ele diz para mim quanto tempo leva para essa massa se reduzir à metade, ou para a atividade radioativa dele cair à metade. No caso do TecNES, demoram 6 horas. Então, quer dizer, cada vez que se passam 6 horas, a atividade radioativa dele cai à metade. Aí se passaram mais 6 horas, cai a metade do que estava. Mais 6 horas, cai a metade. Mais 6 horas, cai a metade. E assim por diante, vai embora, tá? Ah, professor, 6 horas então, 6 horas, 6 horas, 6 horas, quer dizer que a atividade dele vai reduzir rapidamente. Vai. Só que dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu coloquei aqui do lado para vocês verem que cada radioisótopo tem um tempo de meia-vida que é diferente. Enquanto o astato 215 ó, tem uma meia-vida de 10 a menos 4 segundos, quer dizer, ele se desfaz muito rápido, a gente tem aqui os extremos, olha isso aqui, galera. Urânio 235, 7,1 vezes 10 à oitava anos. Como é que pronuncia isso aqui, gente? Se eu botar aqui, até para pronunciar é difícil, de tão grande que é o número. 71 vezes 10 à sétima, 710 vezes 10 à sexta. 710 milhões de anos. Então quer dizer que cada vez que se passam 710 milhões de anos, eu acho que é isso mesmo, enfim, a atividade do urânio acaba. Não, ela se reduz à metade. É louco isso, né, galera? É um tempo de meia-vida muito grande. Quer dizer, a humanidade existe, deixa de existir, surge um novo universo, Deus cria um novo universo e aí o urânio ainda está lá, emitindo radiação. Doido, né? Mas enfim, isso é característica de cada elemento. Cada elemento tem o seu tempo de meia-vida. No caso do tecnécio, são 6 horas. Quando nós estamos fazendo uma questão de meia-vida, existem duas formas de você resolver. Uma sem a fórmula e a outra com a fórmula. Professor, eu não gosto de fórmula. Começa me mostrando sem a fórmula. Tudo bem, vou começar te mostrando então uma resolução sem fórmula, depois vou mostrar com fórmula. Primeiro você tem que ver aqui, galera, se a questão está trabalhando com porcentagem ou massa. Se ela estiver trabalhando com porcentagem, que é o caso dessa, você considera que a atividade inicial do radioisótopo é 100%, né? Como se no começo ele tivesse ali inteirão, 100%. E cada vez que se passa uma meia-vida, a atividade dele cai à metade, porque esse é o conceito de meia-vida. Então repara bem, ó, tá 100%. Deu a primeira meia-vida, vou representar a meia-vida aqui por P, essa atividade radioativa ela vai cair à metade do que estava, 50%. Deu outra meia-vida, essa atividade vai cair à metade, 25%. Deu outra meia-vida, essa atividade cai à metade, vai dar aqui 12,5%, né? 12,5%. Deu outra meia-vida, isso aqui vai cair à metade. Metade aqui vai dar quanto? 6,25, né? Isso, ó. 6,25% da intensidade inicial. Deu mais outra meia-vida, cai a metade, 3,125% da intensidade inicial. E aí eu vou parar aqui porque é justamente o ponto que a questão quer, onde ela quer que eu chegue lá, 3,125% da intensidade inicial. Ah, professor, então é pegar a quantidade inicial e reduzindo a metade até chegar na quantidade final que ele falar? Sim. Quantas meias-vidas aconteceram aqui, ó, galera? Vejam, 1, 2, 3, 4, 5. Aconteceram 5 meias-vidas. E ele fala que a meia-vida são 6 horas. Aí você vai fazer uma regra de 3. Cada meia-vida demora 6 horas para acontecer. Se cada meia-vida demora 6 horas para acontecer, e nesse evento houveram 5 meias-vidas, quantas horas total terá esse evento? 6 vezes 5, 30. Então, esse y aqui é a resposta 30 horas. Ó.
Por isso que a alternativa correta aqui dessa questão é a letra D. Professor, eu sou formulomaníaco, eu adoro fórmulas. Beleza. Então, se você gosta de fórmulas, para as questões de meia-vida, você pode usar também isso aqui, ó, uma outra opção. MI sobre MF é igual a 2 elevado a x. O MI, massa inicial, massa ou atividade ou porcentagem inicial, tanto faz. O MF, final. E o x é a quantidade de meias-vidas, tá? O x é a quantidade de meias-vidas porque meia-vida é uma função exponencial. Aí você substitui aqui, ó. Quer fazer com a fórmula? Ah, quanto é que eu jogo na massa inicial, professor? 100%. Se você estiver trabalhando com uma questão que esteja usando porcentagem, você considera que a massa inicial é 100%. Caso você esteja trabalhando com uma questão que use fórmulas, aí você vai considerar que... Aliás, perdão. Caso você esteja fazendo uma questão que use massas, aí você vai considerar a massa inicial a que ele deu na questão, tá? Qual é a massa final? A massa final, ou a porcentagem final, seria 3,125. Isso aqui é igual a 2 elevado a x. Bom, nós teremos aqui 100 dividido por 3,125. Galera, isso aqui vai dar 32. Então, você vai ter 32 é igual a 2 elevado a x. 32 é 2 elevado à quinta, não é isso? 2 elevado à quinta é igual a 2 elevado a x, ou seja, o x é igual a 5. E esse 5 que você achou, galera, são 5 meias-vidas. 5 meias-vidas. E aí, o final do problema, o que que eu faço, professor? Faz a mesma regra de 3 que eu fiz aqui, que eu já não vou precisar repetir, ó. Então, se você já achou que são 5 meias-vidas, aí você faria, se uma meia-vida demora 6 horas para acontecer, 5 meias-vidas vão demorar quantas horas? Aí o teu resultado final vai dar 30 de qualquer jeito. Professor, qual resolução que o senhor recomenda? É indiferente, galera. Se a diferença entre a massa inicial e a massa final não for tão grande e o número de meias-vidas for um número inteiro, você pode fazer sem a fórmula, tá? A fórmula ela se aplica a qualquer situação, inclusive situações em que o número de meias-vidas não é um número inteiro, x ele não é número inteiro. Aí nesse caso tem que usar logaritmo e tal, aí seria uma coisa bem mais complicada. Mas a fórmula ela é muito útil nesse sentido. A minha recomendação é que você entenda as duas resoluções e não use apenas uma delas, porque existem situações que a fórmula vai ser necessária e em muitos casos a fórmula vai ser a tua única resolução para a questão, beleza? Bom, se a gente for voltar agora e responder a questão, finalmente está na hora, né, professor? Para vocês verem quanta informação, galera, eu passo aqui para vocês. E você economizando aí no like sem querer ajudar o trabalho do professor. Ó, para uma mesma intensidade de radiação, aqui tem o menor poder de penetração. É claro, meu querido aluno, você já pegou uma aula completa, ó, agora tá filé e tá fácil. A radiação que tem o menor poder de penetração, sem dúvida nenhuma, é a radiação alfa, porque você viu que ela tem massa 4, ela é muito pesada, então pelo fato dela ser muito pesada, ela penetra menos nos objetos, beleza? O que vocês acharam dessa questão, galera? Fácil, mediano ou difícil para você? Coloque aqui nos comentários. Vocês gostaram da explanação que eu fiz dos vários assuntos agregados? Vocês perceberam que a gente não trabalhou só o assunto da questão, não. Eu prometi para vocês uma coisa e entreguei mais. A gente trabalhou a questão das massas, que é o que a questão está falando, mas eu entreguei para vocês informação de emissão de partículas, ainda dei uma explicação sobre meia-vida e ainda fizemos uma questão de bônus, tá? É o melhor jeito de você se preparar para o Enem, galera, não tenha dúvida, é nessa pegada. Se você, meu querido aluno, está assistindo esse vídeo, você tem aqui uma mina de ouro de conhecimento, tá? O canal ele está à disposição de vocês com muito conteúdo, muita informação, tá? O canal aqui, gente, é uma mina de ouro para você realmente minerar e assistir. Cada aula, cada vídeo, eu passo para vocês uma informação diferente. Eu dou para vocês uma informação a mais. Se tem algum conteúdo, algum detalhe que eu não sei, eu vou pesquisar antes de fazer essa resolução para entregar para vocês uma informação a mais e acaba que eu aprendo também muita coisa aqui. Então, quando eu falo para vocês que o canal é uma mina de ouro, galera, é porque é para ser explorado. Tem muito material aqui para você maratonar. Beleza pura? Então vou ficando por aqui, galera. Não esquece de me dizer nos comentários o que você achou desse vídeo. E muito em breve eu volto para a gente ter uma próxima aula, fazer uma análise completa aí de uma questão do Enem. Grande abraço a todos e até a próxima, minha gente. Valeu!